Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Lute a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Capítulo 5, continuando então o nosso estudo hoje, o estudo 7, Mística Cidade de Deus, capítulo 5 do tomo 1, Inteligências que me deu o Altíssimo sobre a Sagrada Escritura, em confirmação ao capítulo precedente, anterior, que nós já estudamos. Vamos lá. Capítulo 8 do Provérbios. Ainda que seja pó e cinza, falarei, Senhor, a tua grande majestade, pois é o Deus das misericórdias. Suplicarei a tua incompreensível grandeza, que olhes de teu altíssimo trono a esta vilíssima e inútil criatura, e me sejas propício, continuando com tua luz a iluminar meu entendimento. Fala, Senhor, que a tua serva escuta, conforme 1 Reis 3:10. 1 Reis 3:10. Falou então o Altíssimo, emendador dos sábios, e remeteu ao capítulo 8 dos Provérbios, dando-me inteligência do mistério nele contido. Primeiro foi-me declarada a letra, simplesmente como segue. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde o princípio, antes que criasse coisa alguma, desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada, ainda não havia os abismos e eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda não se tinham assentado os montes sobre a pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando por uma lei inviolável encerrava os abismos dentro dos seus limites. Quando firmava lá no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo, e punha lei às águas para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Cristo e Maria pertencem só a Deus. Até aqui o trecho dos Provérbios, cuja inteligência é recebida do Altíssimo, primeiro entendi que trata das ideias ou decretos que Deus formou em sua mente divina antes de criar o mundo. Então, tudo isso, os decretos, ele está falando da divina vontade. A divina vontade, ela é os decretos de Deus. Tudo que ele formou antes na sua mente, a divina vontade. Tudo que já estava decretado que ia acontecer.
né? Tudo entregue ao fiat de Deus, ao sim de Deus, né? Ao decreto que Deus escreveu de como seria todas essas coisas, né? Então tem um projeto, né? Antes de você fazer qualquer coisa, você tem um projeto que você segue, né? Para poder fazer as coisas em ordem, tudo ordenado, tudo dentro da sua, né? Da sua forma. Então, no plano de negócios da empresa que a gente fala, né? O plano de negócios de Deus é a divina vontade, o que Ele decretou, né? Ad intra e ad extra. Ad intra dentro dele, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, interior entre eles, e externo em direção aos seres humanos, em direção né, a tudo que ele criou, tudo que foi criado fora dele. No místico, refere-se aos santos, anjos e profetas, porque antes de fazer decreto e formar ideias para criar o resto das criaturas materiais, teve-as para decretar a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima. Isto significam as primeiras palavras que seguem. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Em Deus não houve caminhos, nem deles necessitava a divindade. Abriu-os para nós, criaturas, capazes de seu conhecimento, a fim de irmos a Ele para o conhecer e possuir. Então, tudo foi feito para nós, né? Em direção a nós, para poder nos amar, como Deus fala, né? Que Ele tem essa necessidade de amar. É muito importante entender isso, né? Que tudo o que Ele fez foi em direção a nós. Nós somos objeto da divina vontade, objeto da vontade de Deus, né? Em direção a nós. Neste princípio, antes de idear qualquer coisa e quando queria fazer sendas e abrir caminhos em sua mente divina para comunicar, né, o seu amor, a sua divindade, ele decretou criar primeiro a humanidade de Cristo, do Verbo divino, a sua própria humanidade. Isso é criar a si próprio, né? Foi isso que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi eu vou me criar fora de mim mesmo. Eu vou me criar fora de mim mesmo. Vou fazer eu sou espírito e vou me fazer visível, né? Vou me fazer visível. Essa é a ideia principal. No princípio, antes de idear qualquer coisa, ele se idealizou a si próprio, fora de si. Ele é espírito e vida, amor. Vou criar eu mesmo para comunicar amor. Uau, que loucura, né? Que coisa incrível. Junto a este decreto esteve o da criação de sua mãe. Né? Eu vou vir da onde? Da onde que eu vim? Ai, meu Deus, tem que fazer uma origem. Eu não posso falar que eu sou um monstro, que eu vim de repente do nada. Não, tem que criar uma origem. Né? Eu mesmo, o verbo, precisa ter uma origem. Né? Então eu preciso colocar uma forma de eu sair, eu ser constituído, eu ser, né? Olha que coisa incrível, gente. Fala sério, não é lindo? Não é lindo ele fazer tudo isso, ele criar essa ideia, ele idealizar esse projeto desde o princípio? Como fazer, como conduzir tudo isso? Eu acho a coisa mais linda de todas. Eu me emociono em pensar no meu Criador. Quando eu penso no meu Criador, eu falo, uau, me ajuda, Senhor, a te amar cada vez mais. Me ajuda, Senhor, a ser totalmente tua, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser plenamente tua, a ser totalmente iluminada por ti, cheia da tua graça, cheia do teu amor, para poder entender o seu projeto, entender a sua bondade, entender tudo que o Senhor imaginou, idealizou. Então, esse capítulo da misticidade de Deus é um presente para qualquer um que queira realmente mergulhar no entendimento dessa visão de Deus, né, do que ele pensa, do que ele imagina, de como ele criou, de como ele se imaginou a si próprio, e a partir disso, nós que somos a sua imagem e semelhança, quando ele pensou nele, ele pensou em nós. Ele pensando nele, ele pensou em nós.
É muito lindo isso, você está entendendo? Você imaginar que o nosso Criador, ele não criou algo assim para jogar fora. Algo, vou criar só porque não tem nada para fazer, vou criar um ser humano. Não, ele não fez assim. Ele criou a si próprio. Foi um projeto muito especial. Nós somos um projeto muito especial. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele criando a si próprio. Seres menores. Ele se idealizando em nós. Se idealizando em Cristo e depois de Cristo em nós. Porque nós todos somos imagem desse Deus. Um Deus que tem muitas. Uau, eu fico imaginando milhões, trilhões, não sei quantas pessoas que eu não tenho número a quantidade de pessoas infinita que ele criou. E cada pessoa ser exclusiva. Cada uma ter uma união, uma conjunção, né? Única. Única. Ninguém é igual a ninguém. Então você fica imaginando o tamanho de Deus. Ele se idealizou de diversas formas, com diversos atributos, em diversas divisões de ordem da personalidade humana, né? Ele fez pessoas um pouco melancólicas, com um pouco animadas, né? Outras são mais só melancólicas, outras são só felizes, né? Só muito, muito alegres, muito. Ele imaginou-se de diversas formas e fez tons e mais tons em cada pessoa, né? De si próprio. Nós somos todos, né, Deus. Todos imagem do que ele imaginou, do que ele sonhou ser, do que ele imaginou. Fala sério. E se todos os seus filhos fossem perfeitos, como Deus é perfeito, todos fossem santos, ninguém quisesse, né, se abstrair dessa verdade, dessa santidade, sair de Deus, se retirar, né, da casa do Pai. Vocês têm noção do que seria o céu quando a gente chegar lá? Quando se definir tudo e todos os seres humanos estiverem no céu, a gente conhecer Deus em várias faces diferentes. A gente ter Deus de milhões e milhões de jeitos e você conhecer cada pessoa, cada história, cada pensamento, cada personalidade, cada pessoa exclusiva ser uma imagem de Deus, ser uma emanação de um pensamento de Deus que se imaginou aquela pessoa sendo daquele jeito. Vocês conseguem imaginar? Eu consigo imaginar isso. E mesmo aquelas pessoas que estão no inferno, eu consigo imaginar elas no céu. Eu consigo imaginar e trazê-las no céu, sabe? Sonhar com elas no céu. Mesmo elas que se perderam, as que se perderam, eu consigo imaginar elas, porque eu sei que elas são únicas e Deus não vai repetir elas. Deus não vai fazer uma cópia delas para poder ele ficar, né, para ele falar assim, não, eu não, já que aquele lá se perdeu, eu vou pegar e vou fazer outro, igualzinho ele. Não, Deus não clona. Deus não clona ninguém. Deus não clona ninguém. Até aquela pessoa que se perdeu, Jesus já revelou isso para mim. Aline, até aquela pessoa que se perdeu, ela vai ser amada por mim até por toda a eternidade, lá onde ela estiver. Entendeu? Eu vou cuidar dela ainda. O meu decreto na justiça vai castigá-la por toda a eternidade. Mas ela não vai ser totalmente esquecida por mim. Nunca. Um pai nunca esquece do filho, nunca. Nunca. Um pai nunca esquece de um filho. Uma mãe pode até esquecer, mas Deus não. Deus não esquece daquela pessoa que ele sonhou e imaginou. E vai chorar porque ela não está ali. Vai chorar para sempre. Sempre vai ter esse sentimento de Deus. Nunca vai acabar, não. De pensar, nossa, aquela face minha que eu criei, aquela manifestação de mim que eu fiz está lá no inferno agora, nesse instante, sofrendo, atormentada, sozinha. Como eu gostaria que ela estivesse aqui. Mas ela não quis. E ele vai sofrer por isso. Mas claro que a felicidade dele não vai diminuir pelas outras pessoas que estão com ele, né? Por ele mesmo, que é pura felicidade, que não, né? Ele não precisa de nós para ser feliz.
e tudo mais. Mas ele sempre vai lembrar de nós. Ele é pai e é amor. Sempre vai lembrar de cada criatura que ele criou. Sempre. É muito lindo isso. É muito lindo a gente conversar sobre essas coisas. Eu converso muito com Deus sobre essas coisas. Muito mesmo. Neste princípio, antes de idear qualquer coisa, e quando queria fazer sendas e abrir caminhos em sua mente divina para comunicar sua divindade, decretou criar primeiro a humanidade do Verbo, que seria o caminho por onde os demais iriam chegar ao Pai. Que lindo, meu Deus do céu! Criar primeiro a humanidade do Verbo, e a humanidade do Verbo seria o caminho por onde os outros iriam chegar ao Pai. Você está entendendo que ele criou o Verbo pensando em nós? Olha aí, para ser o caminho por onde iria chegar a nós, ao Pai. Por que que o Verbo seria o caminho que iria chegar ao Pai? Porque o Verbo é a imagem perfeita do Pai. Aí você vendo o Pai e vendo o amor que ele tem, né? A gente fala, nossa, eu quero ele. Quero ser mais próximo do que ele é. Quero, né? Imitar esse Deus, imitar esse Verbo. Quero essa essência. Foi de lá que eu vim. Ele é minha origem, ele é meu caminho, ele é a minha vida. Ele é a verdade, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o protótipo, ele é o original. Eu quero chegar o mais próximo que eu puder desse original, imitar esse original. Ele é a base do que Deus sonhou e ele me fez para eu, na minha personalidade única, tentar me adaptar a caminhar nesse caminho e vida, nessa verdade, caminho e vida, que é o ideal correto do que Deus gostaria que eu fosse. Mas a minha personalidade, eu nunca vou deixar de ser o meu eu, né, a minha pequenez. Nunca vou deixar de ter a minha natureza do jeito que ele criou, a minha personalidade do jeito que ele criou, mas com a minha personalidade do jeito que ele criou, eu posso seguir uma imitação, uma ordem. Eu posso me idealizar para poder me adaptar a Cristo, de me ajustar ao modelo principal de Cristo, que é como ele é. Quais os elementos principais de Jesus? Quais são né, os decretos de Jesus, a doutrina de Jesus, o meio, né, de se imitar Jesus? Como que eu posso, né? Dá para você fazer sendo você, continuando sendo você. Você não vai ser igualzinho Jesus no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de, né? Você pode seguir, tentar pensar como ele, né? É complexo, mas assim, colocar ele como modelo, tentar caber no molde, né? Tentar se enxertar em Jesus Cristo. Mas só que você vai mesmo, se você enxertar, você vai ter a sua personalidade, o seu jeito de seguir Jesus, o seu jeito de ser Jesus, né? E é único o seu jeito de ser Jesus, né? Ninguém vai ser Jesus igual a todo mundo. Ah, só porque eu vou ser Jesus, então eu tenho que ser igualzinho a Jesus. E você tem que ser igualzinho a mim. Não, é o jeito de pensar. O pensamento vai ser igual. A gente tem que ter o mesmo pensamento, todo mundo, porque a verdade é única. Né? Um jeito de pensar, né, de idealizar a ideia é a mesma, né, de você se idealizar a Cristo, de seguir os valores de Cristo, né, de pensar como Cristo, de fazer como Cristo, de agir como Cristo, né? Só que mesmo assim você tem o seu eu, né? Você tem o seu auto, né? Aquilo que é seu, que não vai tirar, que não vai acabar. Né? Você não tem... Ele fala assim, que você vai ter o temperamento de Cristo. Né? O temperamento de Cristo é uma coisa ajustável. Né? O temperamento de Cristo, dá pra gente ajustar nosso temperamento. Né? A gente ser muito... A gente ter uma coisa da ira muito mais forte em nós, mas a gente poder acalmar e dominar para poder já se ajustar à forma, né, mais correta e perfeita de Cristo. Mas vai ser muito lindo. Vocês têm noção do que é bonito, de como é bonito você tentar caber dentro de Jesus, né? E colocar ele dentro de você. O trabalho gostoso que é esse de fazer isso,
E você tem noção do que Deus olha para você e fala, meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Essa fofura que eu criei, que é um pedacinho de mim, está tentando me imitar, está tentando, né, se enxertar em mim, no meu modelo do verbo, né, na original, tentando, né? Imagina uma criancinha, né, que, que é pequenininha e ela começa a imitar o papai, fazer as coisas que o papai faz. Ela nunca vai conseguir fazer, nunca, né? Porque o papai é grande, né? O papai, imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, tentando, vai lá para o serviço com o papai, pega lá a chave de fenda para trabalhar lá onde o papai está trabalhando, né? Imagina, ele vai fazer as coisas o máximo que ele puder igual o papai, vai observar o papai em tudo e vai tentar imitar o papai. O papai vai olhar, mas meu Deus do céu, que coisa mais fofa, meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha lá, meu neném tentando ser eu, tadinho. Ele não consegue pegar isso, ele não consegue fazer aquilo lá, ele não consegue. Mas ele tá tentando, olha o desejo dele de imitar. E que coisa mais linda, meu Deus do céu. Igual a Michelle fala do menininho dela, né? Que foi vestir a camisa, né? Botoar a camisa do pai, né? O jeito de fazer, que coisa mais fofa, né? Você olha pro marido, se ela olhar pro marido, não tá fazendo nada demais, né? Vestindo a camisa, mas olhando pro menininho fazendo, é outro que... Então, Deus vê desse jeito. Então, vocês estão entendendo? Nós somos muito pequenos. Nós somos só uma faísca da divindade, mas uma faísca que quer se ajustar à divindade e que Ele deixa e que Ele quer que a gente faça isso, que é o caminho de volta à casa do Pai, é justamente esse processo. Então, assim, é muito lindo, gente. Ele deseja isso, é o sonho dele, né? Que todos nós sejamos como Ele é, né? Amorosos como Ele é, perfeitos como o Pai é, santos como o Pai é, né? Mas dentro da nossa pequenez, a gente não vai deixar de ter a nossa miséria, entre aspas, né? De ter a nossa pequenez, a gente não vai deixar de ser o nada. E aí ele vai pegar e ele vai ser o tudo, né? A divina vontade. Como ele vai fazer? Ele vai pegar a sua mãozinha e vai fazer você mexer lá no carro, com a sua mãozinha. Vai pegar você no colo, né? E vai te ensinar, vai te conduzir para você fazer as coisas. E aí você vai fazer junto com ele, porque você sozinho não consegue. E aí você vai sentir que você que está dirigindo o carro, né? Você que está fazendo aquele trabalho, mas é ele quem está fazendo, e ele pega a sua mão e ele, né, com a mão dele, ele usa a sua mão, você acha que você está fazendo igual, mas é ele quem está fazendo tudo, né? E você fica tão feliz porque ele vai falar assim, nós fizemos juntos. Olha só, filho, o que nós fizemos juntos. É isso que Deus quer. É esse o sonho de Deus com a gente, né? Da gente ver todas as coisas que foram criadas e ele falar assim, tudo é seu. Nós fizemos juntos. Você faz parte disso, né? Tudo foi feito para você e nós podemos fazer juntos, nós podemos criar juntos, mas eu quero conduzir você. Porque você é pequeno e eu sou grande, então a gente tem que se unir. Para você conseguir ser igual eu preciso fazer junto com você, para que você possa saber que você fez parte. Mas só que você não pode ficar sem mim. É isso, é o dom da divina vontade, né? De você fazer junto com Deus, de você idealizar tudo com Deus. E aí você dar Deus a Deus, né? Porque é Ele quem vai continuar fazendo tudo e você só vai estar junto com Ele, desejando, né? Aspirando estar fazendo com Ele. Porque na verdade quem está fazendo tudo é Ele, né? Ele que vai estar fazendo, né? Mas a gente vai estar ali, Ele pondo a nossa mão naquele ato, né? É muito lindo o jeito da divina vontade conduzir as coisas, como ela quer, né? Nos incluir em Deus. Ela quer nos incluir no projeto de Deus. Ela quer nos mostrar que tudo foi por causa de nós que foi feito, para que nós pudéssemos fazer parte desse processo junto com Deus, de idealizar tudo isso com Deus. Assim, Deus ele fez todas essas coisas e Ele quer que nós pensemos, nossa, você fez parte, foi por causa de você que eu fiz. Então, você é capaz de fazer como eu, né? De gostar do que eu fiz. E a divina vontade, a Luísa, ela fez muito isso. Ela ficou
pondo o selo dela em tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez, ela colocava o selo dela para falar: eu te amo. Eu te amo. Nesse gesto que o Senhor fez de criar o mundo, nesse gesto de criar o sol, nesse gesto de criar a lua, nesse gesto de criar essa árvore, eu estive com o Senhor em todos os momentos. Eu estive junto. O Senhor me levou no colo e nós fizemos juntos todos os objetos. Tudo. Deus fez isso, Jesus fez isso com a Luísa Picareta. E com a gente também. Nós temos que agora ir nos pensamentos de Deus, né? Sentar no colo dele. E nós falamos: volta lá na hora que o Senhor estava criando, né, Adão. Eu vou estar lá com o Senhor criando Adão, vendo como o Senhor criou Adão, e eu vou estar junto com a minha mãozinha criando Adão também, colocando meu selo e dizendo: olha que lindo, como o Senhor faz tudo muito bonito junto comigo. Nós fazemos juntos. É isso que Deus deseja na divina vontade. Você elogia Ele e goste do que Ele fez. Não queira corrigir nada, né? Não queira corrigir nada. Goste de tudo como Ele fez, do jeito que Ele fez, tão perfeito, né? Com várias formas, né, diferentes. Eu quero estar lá na hora que o Senhor formou as almas, na hora que o Senhor criou as almas. Cada personalidade, como seria? Teve uma vez que a Luísa foi nesse lugar onde Deus criava as almas. Foi incrível, né? Ela falando. Por ela, sua divindade viria ao mundo e dela nasceria Deus e homem, da Mãe Santíssima, né? O decreto da criação de Maria esteve junto com o decreto da criação do Verbo. Muito lindo isso. Por isso ela diz: Deus me possuiu a ambos, ao Filho quanto à divindade, que era a possessão e tesouro do Pai, sem dele se poder separar, visto serem como o Espírito Santo uma única substância e divindade, né? Deus, nessa união hipostática, possuindo Cristo, também quanto à humanidade, pela plenitude da graça e glória que lhe daria desde a criação e a união hipostática. Este decreto e possessão seria executado por meio da mãe. Então, o decreto e a posse de Cristo seria executado por meio da mãe, que conceberia e daria luz ao Verbo feito homem, pois não determinou criá-lo do nada, não quis criar Jesus do nada, nem de outra matéria o seu corpo e alma. Queria criar, né, humano, sem outra forma, né? Em consequência, seria possuidor daquela que lhe daria forma humana. Em consequência, ele seria possuidor daquela que lhe daria forma humana. Seria possuidor de Maria. Né? Assim, possuiu-a e adjudicou-a para si naquele mesmo instante. Ela era dele. Só para ele. Maria era só para Deus, só para Jesus, só para Deus. Ela não foi de ninguém. Né? Querendo eficazmente que quanto à graça, em nenhum tempo nem momento tivesse direito e parte nela, nem a linhagem humana, nem qualquer outra. Adjudicou-a para si próprio, naquele mesmo instante. Ela é minha. Então, o que eu quiser dela, eu vou fazer o que eu quiser dela. Ela é para mim. Ela é minha mãe, ela é minha esposa, ela é tudo meu. Né? Maria é tudo meu. Né? Deus, estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é para nós. Né? Mãe, filha, ela é filha de Deus, mãe do Verbo, esposa do Espírito Santo. Então, ela era as três coisas de Deus. Posse de Deus, só para Deus, toda de Deus, toda de Deus, toda de Deus, tá? Muito importante isso aí. Naquele mesmo instante, possuiu-a e adjudicou-a, decretou que ela seria dele, querendo eficazmente quanto à graça. Em nenhum tempo, nem momento, tivesse direito e parte nela, nem a linhagem humana, nem qualquer outra. Então, o humano nunca entrou nela. O humano nunca teve posse dela. Ela que tem posse de nós, como mãe nossa. Mas nós não temos posse de Maria. Ela é minha mãe, ela é minha mãe, ela é minha mãe. Ela é sua mãe porque ela quis, voluntariamente, não porque você a tem como direito, né? Reservou esta propriedade somente para si própria. Foi tão unicamente sua como devia sê-lo para lhe dar forma humana de sua própria substância. Somente ela chamá-lo-ia filho, somente ele chamá-la-ia mãe, e mãe digna de ter a Deus por filho.
quando ele se fizesse homem. Como em dignidade isso precedia a toda a criação, assim também precedeu na vontade e mente do Supremo Criador. Por isto diz que Cristo e Maria precederam toda a criação. Então é antes de tudo, até antes dos anjos, Nossa Senhora foi criada, né? Desde a eternidade foi constituída das coisas antigas. Nessa eternidade de Deus, que nós agora concebemos imaginando o tempo interminável, quais eram as coisas antigas, se nada havia sido criado? Claro está que a criatura se refere às três pessoas divinas, únicas coisas antigas, pois tudo o que mais que tem princípio é novo, tudo o resto é novo, só Deus que é antigo, né, que sempre existiu, ab eterno. Desde a divindade sem princípio, na indivídua trindade, houve aquela ordenação, precedida apenas do antigo incriado, antes de ser imaginada a futura criação. Entre esses dois extremos houve o meio da união hipostática. A união hipostática, é incrível esse negócio de união hipostática. Vamos ver o que explica no Google sobre união hipostática. Também conhecida como união mística ou dupla natureza de Cristo. É a doutrina clássica da cristologia que afirma ter Jesus Cristo duas naturezas, ele sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Então, isso que é a união hipostática, né? O que é a união hipostática? O Padre Paulo Ricardo aqui falando. O termo união hipostática é usado em teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidos em Jesus Cristo. Não é possível, porém, entender o mistério dessa união sem antes entender o mistério da encarnação. Existem duas naturezas, a humana e a divina. Entre uma e a outra há um abismo, uma distância intransponível entre homem e Deus. Tal distância já existia antes do pecado original e este somente a aumentou. A distância entre Criador e criatura faz parte da natureza das coisas. Então, interessante, né? Deus veio em contra do homem, no entanto, pelo fato de Deus ser uma realidade tão portentosa, magnífica e poderosa, não poderia simplesmente aparecer, pois isso seria insuportável para a humanidade. A sua glória é tamanha que, se ela se manifestasse plenamente, as criaturas se diluiriam em Deus. Não seria possível ao homem suportar tal grande majestade. Então, Deus resolveu esse problema se encarnando no seio de Maria. Que coisa incrível! Uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Filho se fez homem de tal forma que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estão unidas numa espécie de casamento. A analogia é perfeita, pois naquele os dois se tornam uma só carne, mas as duas realidades continuam distintas. Muito incrível, gente. Eu vou até colocar aqui esse link para vocês no texto, onde está escrito união hipostática aqui, peraí. União hipostática. Acho que tá união hipostática. Deixa eu pra cima. Aqui, união hipostática. Vou colocar o link aqui, porque se vocês quiserem ler, tá aqui. Pronto. Vamos lá, livro. Vou sair do lugar. Houve o meio da união hipostática que se realizaria através da Virgem Santíssima. Através dela iria acontecer a união, né, do divino com o humano. Através da Virgem Santíssima. Né? Que coisa incrível, um mistério infinito, né, da encarnação do Verbo em Maria Santíssima, que foi feito pelo Fiat divino, pela divina vontade. A encarnação e Maria foram ordenadas imediatamente depois de Deus, antes de qualquer outra criatura. Né? Foi esta a mais estupenda ordenação que jamais se fez ou se fará. Né? Divina vontade. A primeira e mais admirável imagem da mente divina depois da geração eterna foi a de Cristo e logo em seguida de sua mãe. Então, a primeira e mais admirável imagem da mente divina, né, o que a mente divina imaginou
logo depois de si próprio, né, de se auto-imaginar, Pai, Filho e Espírito Santo, se autoconhecer, ele já imaginou o filho e a mãe ao mesmo tempo ali já. Depois da geração eterna, né, depois da geração de Cristo, logo em seguida já criou a mãe. Uau, né? É muito louco. Uau. Cristo e Maria, princípio das obras de Deus. Que ordem em Deus pode ser esta? Se nele a ordem é estar tudo junto, sem ser necessário. Ele fala muito isso no livro do céu, que Deus é uma só coisa, pensa uma vez só. É união total, né? É muito loucura esse negócio. A unidade do Fiat, fala muito que a gente está unido à unidade do Fiat. Que Deus ele faz tudo numa única ordem, uma vez só. Uau, pensou, tchum. O pensamento dele é tão grande, que ele já pensou tudo de uma vez. Num único só pensamento, ele já... Imagina, ele pensou uma vez só e já criou toda a humanidade. Criou tudo, incluindo tudo, um face-se. Né? Fala de instante, primeiro instante, segundo instante, terceiro instante, mas é um só pensamento, assim. É muito doido, é muito legal, muito legal. Que ordem em Deus pode ser esta? Se nele a ordem estar tudo junto, unidos, né? Tudo tem ordem. É isso que é o legal de Deus, tá? O legal de Deus é assim, que tudo é harmonizado. Tudo tem um para quê, né? Na hora que ele pensa as coisas, ele já pensa tudo já numa... Ai, como que eu posso dizer? Jesus, cadê a palavra agora? Meu Deus, me ajuda. Numa engrenagem. Imagina uma engrenagem que tem toda uma continuidade da engrenagem para ela continuar girando, entendeu? A ordem em Deus, ela é toda assim. Ela é um círculo que não para nunca, um círculo contínuo, né? E que tudo se ajusta como se fosse uma engrenagem. Então, na hora que ele pensa uma coisa, ele já pensa toda a ordem da engrenagem, daquilo, para que foi aquilo criado, em direção que é, o que vai gerar aquilo, Deus não para, ele é a ordem, a divina vontade, ela é essa engrenagem plena, perfeita, que ela gira o tempo todo, né? Gira, por isso que fala giros da alma, né? Para poder esses giros da alma acompanhar o giro da divina vontade. E aí tudo tem uma ordem. Então, por exemplo, eu vivo na divina vontade, vivo muito mesmo na divina vontade. Então, por eu viver na divina vontade, tudo tem uma ordem. O que eu estudei ontem vai continuar amanhã a ordem do entendimento. E eu não saio da evolução, né? Eu não saio da evolução. Deus ajusta as coisas dentro do tempo dos atos que eu estou fazendo, né? Eu incluí uma engrenagem, acabei de andar para frente, uma engrenagem se juntou e aí Deus ele coordenou, bateu na onde Deus tinha desejado ali. Aí deu a outra coordenada, chegou no outro entendimento. Por isso que tudo que eu leio da Valtorta, da Misticidade de Deus, tudo que eu leio, né, tudo vai coordenando, vai saindo dentro da ordem perfeita e eu vou crescendo cada vez mais no entendimento de Deus. Porque ele mesmo já está ordenando na divina vontade, as coisas já estão ordenadas, eu que estou indo na direção certa. Aí, quando você perde um ato da divina vontade, você sai dessa conjunção. E no meio dessa engrenagem tem coisas, né? Tem momentos que você enrosca, né? Tem que grudar na engrenagem, né? Tem momentos que você tá andando ali solto, livre, tá tudo bem. De repente, uma hora que você gruda na engrenagem, é o momento que acontece um conflito. E aquele conflito foi essencial, foi um atrito que você... É essencial o atrito. O atrito que acontece. Esse atrito, Jesus fala para mim que é os momentos em que eu me uno, quando eu encosto em alguém, quando eu encontro alguém, sabe? Quando eu estou doando para as pessoas, eu encosto em alguém. Na hora que tem um atrito da engrenagem. A engrenagem tem um atrito. Deixa eu colocar aqui para vocês a foto de uma engrenagem. Peraí. Engrenagem. É muito importante entender isso. Na cabeça de Deus é assim. Ele fala que é assim para mim. Vamos lá. Então, é engrenagem. Aqui.
a engrenagem aqui, enquanto eu tô livre aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui, tá vendo a imagem da engrenagem? Tá vendo aqui? A imagem da engrenagem. Então, eu estou aqui, ó. Enquanto eu estou aqui, eu estou livre, ó. Mas aqui tem horas que eu encosto aqui. E nesse encosto que eu faço aqui, é muito importante esse momento aqui, tá? E às vezes, na hora que eu encosto em alguém, que é outra pessoa, isso aqui é outra pessoa, tá? Na hora que eu encosto na outra pessoa, se ela não tiver em ordem na divina vontade, vai dar um problema. Não vai dar certo. Aí eu vou ter que... vai dar uma confusão. Entendeu? Então, é muito importante. Aí, se a pessoa que eu estou conversando com ela, ela também está na mesma sintonia, vai dar tudo certo. A gente vai seguir em frente e nós duas vamos aprender juntas. E nós vamos... uma vai ajudar a outra a crescer. Agora, quando uma pessoa ela não está na mesma ordem, ela atrapalha você e você fica nervosa. Você fica irritada, né? E aí você tipo assim, eu vou seguir em frente, você fica aí parado, você não quer andar, eu vou seguir em frente, tchau. Tá? É muito complexo, porque daí aquela engrenagem fica lá. Imagina que o vermelho simboliza aquela pessoa que não quer andar e o azul é aquela pessoa que quer andar. Então, faz de conta que eu vou seguir em frente aqui e vou, né, encostar na outra que tá atrás. Eu precisava dessa, eu vou chorar porque essa aqui não se ajustou, né, não se ajustou, não colaborou, não harmonizou com a minha engrenagem. Ela não está acompanhando, então acontece muito isso na minha comunidade. Tem pessoas que não estão acompanhando e elas se sentem perdidas, porque elas não estão andando na mesma ordem que eu estou andando na caminhada. E elas querem que eu pare, mas só que Jesus não quer que eu pare. E se eu parar, eu atrapalho elas também. Atrapalho toda uma ordem da divina vontade. E eu não posso atrapalhar essa ordem da divina vontade. Não posso, entendeu? Aí, quando a pessoa está fora da engrenagem, imagina que a pessoa está fora da engrenagem, ela não está aqui unida na engrenagem, né? Ela quer estar acima. Imagina essas pessoas aqui na vontade humana. Essas pessoas são a vontade humana. Imagina que esses bonequinhos, essa aqui é a vontade humana. São pessoas que não querem andar na ordem. A vontade humana, ela é rebelde. Ela não quer andar na ordem, então ela quer andar por cima. Ela quer, entendeu? Ou ela quer fazer isso, ela quer pegar e não colaborar. Ou ela quer fazer do jeito dela. Não sei, quer mudar a engrenagem para colocar em outra ordem. Não sei. A vontade humana quer corrigir. Né? A vontade humana ela quer corrigir. Mas a divina vontade, a engrenagem é perfeita. Na divina vontade, a engrenagem é perfeita. Não tem esse negócio aqui de ter uma cor no meio estranha. Todos eles são perfeitos. Né? A engrenagem é perfeita. A divina vontade. É tudo da mesma cor. E tudo bonitinho. Entendeu? Então, se eu estou estudando a Voltorta 285, 286 é perfeito. Vai sair perfeito. Vai bater com o que eu estou experimentando e conversando sobre o estudo da escola da Divina Vontade. Assim vai. Entendeu? Então, é muito incrível entender a mente de Deus, a Divina Vontade. É muito interessante você entender a Divina Vontade. Esta terra foi a do primeiro Adão, antes que sua formação fosse decretada na mente divina e que existisse um abismo das ideias adjestas, já estavam Cristo e sua mãe ideados e formados. Chamam-se abismos, porque entre o ser de Deus incriado e o das criaturas criadas a distância é infinita. Esta distância, a nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas. E então apareceu também aqueles abismos de distância imensa. Então, essa distância, nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas. E então apareceram também aqueles abismos de distância imensa. O que você pode imaginar? Eu não falei que Jesus ele criou várias pessoas? Então, e que cada uma tem uma faísquinha dele? Né, que Deus criou várias pessoas, o Criador criou várias pessoas, milhões e milhões e trilhões, não sei quantos, e cada uma tem uma faísquinha dele com uma personalidade única. Então, é muita a distância do perfeito
a uma faísquinha é muito grande. Então, você entendeu, né? É muito fácil entender. Antes de tudo isso, já estava concebido o Verbo, não somente pela eterna geração do Pai, como também por estar decretada e concebida na mente divina a sua geração temporal, né, na carne de mãe virgem e cheia de graça. Sem mãe, a tal mãe, essa geração temporal não poderia ser determinada com eficaz decreto. Então, essa mãe, aí você fala assim, ela foi criada como um robozinho para ter Jesus. Ela foi criada e foi guardada. E quando ela foi colocada no mundo, ela já estava toda idealizada, estava muito bem. Ele colocou uma peça muito bem, né, uma engrenagem muito bem perfeita. Ridículo, né? Ele não colaborou com sua própria criação para que fosse tudo dentro do voluntarismo, né, da liberdade ou livre-arbítrio. Nossa Senhora não tinha livre-arbítrio. Todo mundo pode imaginar que Nossa Senhora não teve livre-arbítrio. E ela vai falar nos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade que ela teve livre-arbítrio, sim. E ela faz questão de falar que ela teve livre-arbítrio. Que ela foi por livre, espontânea vontade colaborar com o plano de Deus. Aí aqui tá dizendo de um jeito que parece que não, né? Aqui não tá mexendo nessa parte de falar que ela tem livre-arbítrio. Eu não sei se vai falar isso, eu acredito que não. Mas a Nossa Senhora faz questão, ela faz questão de falar que ela tem livre-arbítrio. E ela não vai mentir. Por que ela iria mentir? Ai, Aline, eu acho que ela não tem. Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui para a mística Cidade de Deus, para a Santa Ágreda, que ela foi idealizada para ser a mãe dele, possuída por ele. Ele não ia permitir que ela saísse dele, que ela largasse ele por nenhum motivo. Ele não ia arriscar nunca, 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 nunca. O amor dela nunca ia arriscar. Arriscou. Ela falou que ele arriscou. Do mesmo jeito que Adão teve um teste, ela teve um teste. Ela que disse, e eu acredito no que a minha mãe fala, eu não tiro uma vírgula do que ela falou. Se ela disse, eu falo amém. Se a senhora está dizendo, a senhora teve esse livre-arbítrio, sim. Por isso que na Bíblia mostra que ela teve livre-arbítrio. Mostra o momento em que ela, da anunciação, Deus perguntou para ela assim, eu quero saber sua resposta, o anjo Gabriel. E aí? E aí ela teve que dar a resposta. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Que ela ficou espantada, mas como vai se fazer? Ela não ficou sabendo que ela ia ser a mãe do Verbo. Ela não ficou sabendo, ela foi criada e tudo mais. Passou no teste e ela só soube com os seus 15 anos, no momento da anunciação do Verbo. Ela não sabia. Ah, mas ela foi conduzida, Aline, de uma forma que ele não ia arriscar. Deus não ia arriscar de jeito nenhum que ela não fosse a mãe dele. Ela foi criada, tá dizendo aí que ela foi criada. Eu garanto pra você que ela teve livre-arbítrio e eu acredito na minha mãe. Se você fala que não, você não acredita, o problema é seu. Eu acredito que a minha mãe teve livre-arbítrio, sim. Ela disse muito bem que teve livre-arbítrio. E eu acredito de todo o meu coração e eu não vou voltar atrás nessa fé. Eu tenho fé plena de que minha mãe não fala mentira. E ela disse assim, do mesmo jeito que ela falou no livro dos 31 dias, da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Só neste livro que está escrito sobre isso. Não tem outro livro que esteja escrito sobre isso. Foi ela que ditou para Luísa Picarreta. E a Luísa Picarreta, eu acredito em tudo que ela escreveu. Então, é o seguinte, ela falou para Luísa, na Divina Vontade. Olha, Luísa, Deus chegou em mim e falou assim, eu não vou te pedir uma fruta como eu pedi do Adão, mas eu vou pedir toda a tua vontade. Toda a tua vontade. E aí, ele pode ter facilitado para ela. Como que ele facilitou para ela? Dando conhecimento para ela. Ele deu conhecimento. A única diferença entre nós e Nossa Senhora é que ela teve conhecimento para decidir. A gente, quando decide também por Deus, a gente também decide tendo pleno conhecimento, né? Pleno conhecimento. Quando Deus fala assim, não, esse aí, ele realmente me ama, ele realmente quer eu mesmo, né? É quando a gente tem pleno conhecimento, quando alguém explicou para nós, é quando a gente teve uma experiência real, de alguma forma, não sei explicar uma experiência
de uma pessoa que não é da Igreja Católica. Eu não consigo imaginar. Mas a gente da Igreja Católica, né, a gente vai sempre indo lá na igreja, a gente vai aprendendo, e a gente vai ficando se a gente realmente acredita. Né? Quando a gente tem um momento que nós na igreja, a gente tem uma experiência que a gente fala, não, é isso mesmo que eu quero. Minha mãe me trouxe, meu pai me trouxe até aqui, me trouxe, o crisma, eu fiz com meu pai e minha mãe me enchendo a paciência, me mandando, mas só que hoje eu sou católica porque eu decidi ser católica. Então, teve um momento ali que você fez a escolha, entendeu? Foi você que fez e quis. Ninguém te enganou, ninguém, entendeu? E aí, se você não gostou da igreja, aí você saiu da igreja, foi para outra fé, mas teve algum momento em que você decidiu por si próprio. Todo mundo tem esse momento. Todo mundo. Um momento faz uma escolha, né, de ficar em Cristo ou não. Independente se você vai para a igreja, você vai para outra igreja, mas só que você tem Cristo, você escolheu Cristo, você é cristão, ou você não é. Aí tem várias formas de você lidar com isso. Então não dá para mim descrever uma experiência de alguém. Mas uma coisa, a Nossa Senhora, ela teve essa mesma experiência igual a gente. Mas ela teve antes de nascer. Ou na barriga da mãe dela, não sei explicar. Pelo que eu entendi, é na barriga da mãe dela, né? Que ela teve essa experiência na hora que ela já estava formada na barriga da mãe, ela teve essas conversas com Deus. Aí ele levava ela lá da barriga, tirava da barriga o espírito dela e levava para o céu, e lá ele conversou com ela e mostrou toda a história da humanidade para ela. Foi essa a diferença entre ela e nós. Mostrou toda a história da humanidade para ela, tudo o que ia acontecer na humanidade, tudo. Mostrou tudo, por que aconteceu, como que aconteceu, a história de Adão, principalmente a história de Adão e a história da salvação, né? A história do povo dela, né? E como desenvolveu a história do povo dela, né? O Messias que ia vir e tal. Ela ficou sabendo tudo isso. Né? Então, se a gente não imaginar essa parte mística de Nossa Senhora, a gente pode imaginar a parte da Nossa Senhora no templo, dá no mesmo. Se você não quer acreditar... Ai, deixa eu arrumar a cadeira aqui. Se você não quer acreditar que Nossa Senhora teve essa experiência mística, eu acredito, mas se você não quiser acreditar que ela teve essa experiência mística, imagine então que ela nasceu e ela com seus 3 aninhos foi pro templo. Se você não quiser acreditar que ela foi pro templo com 3 anos, não tem problema se você acreditar que ela foi pro templo ou que ela não foi pro templo, que ela foi criada pela mãe dela. E que a mãe dela e o pai dela, né, porque eu acho estranho, porque a Ana Catarina Mirick fala que a mãe dela estava viva quando ela recebeu a anunciação do verbo. Não dá para entender por que a Ana Merick pensa diferente da Valtorta e diferente da Misticidade de Deus, diferente da Vida Íntima e vários outros livros. Não dá para entender, mas tudo bem. Então, imagina que você não vai atrapalhar a sua ideia. Não vai atrapalhar. Até se você não acreditar nessas coisas. Aí tem outro livro também de Nossa Senhora, que também é diferente também, que fala que é católico também, que é outro livro que eu esqueci o nome agora, que também fala que a Nossa Senhora morou com os pais dela. Morou com os pais dela. Né, que foi o pai dela e a mãe dela que ensinaram, e ela aprendeu lá no templo, né, na escola do templo, tudo mais, né, na escola normal de crianças normais, sobre a história da salvação, desde Adão, desde a criação, todo o Torá, né? Torá, é isso? Eu não sei. Que é o livro dos judeus, que ela aprendeu e estudou. Então, ela teve todo o conhecimento, né? Pode ter sido no céu, na experiência mística que ela mesma conta. Se você não quiser acreditar na experiência mística de Maria, mas quer acreditar ela como uma pessoa normal, que estudou a catequese, como nós, então ela teve essa experiência. E ela tinha uma inteligência muito aguçada, né? Muito aguçada. E ela falou assim, eu não quero ter vontade humana. Eu não quero pecar. Nunca. Não quero ir contra Deus. Eu não quero pecar. Então ela teve essa experiência, que ela viu o pecado, ela falou, eu não quero pecar. E aí Jesus perguntou para ela, Deus perguntou para ela lá na experiência mística, que é o que eu acredito que ela fala no livro dela. Então é o seguinte, eu te peço a sua vontade. Então a sua vontade que você não quer pecar, então é isso que eu peço. Você vai ficar a sua vontade humana amarrada aqui no céu, aos meus pés do meu trono. E ela, eu quero a sua vontade humana para mim. Você vai viver da minha vontade. O que é isso? Tudo o que você fizer é o que eu quero que você faça.
Eu vou inspirar você e vou te orientar para você fazer aquilo que eu quero. E assim, tudo que te acontecer, é eu que estou permitindo que aconteça. Do jeito que acontecer, é eu que estou permitindo. Você vai aceitar tudo do jeito que eu conduzi você. Então, eu vou cuidar de você. Você não vai ter nenhuma opinião e nenhuma vontade. Tudo que acontecer com você, tudo é eu que vou conduzir, através da obediência aos seus pais, através da obediência ao templo, no templo, né, das pessoas que vão ser suas mestres lá no templo, né, o sacerdote com a sua mestra Ana. Essas pessoas todas, elas vão ser a minha imagem. Até as suas amigas vão ser eu falando com você. Então, o que eu pedi através delas, eu quero que você faça. E você vai só viver para fazer a minha vontade, para poder ser conduzida por mim. Eu que vou cuidar de todas as coisas para você. Você não tem vontade. E ela falou: eu quero assim. Eu desejo ser assim. Quero viver desse jeito, sim. Eu falo fiat. Então, imagina que daí aconteceu exatamente isso. Ela conheceu toda essa realidade, né, e falou: eu não quero ser como Adão e Eva, não quero pecar. Não quero pecar, não quero pecado, não quero saber esse negócio do Davi também, não quero. O Davi traiu, não quero trair Deus, né? Eu não quero nada disso. Então ela viu a história toda e falou: não quero. Aline, mas isso é vontade. É a mesma coisa. Eu não quero pecar. Eu nunca quero ir contra Deus. Eu nunca quero ser inimiga de Deus. Pecado é ser inimiga de Deus. Eu nunca quero ser inimiga de Deus. Nunca. Foi esse o teste. Ela decidiu antes de nascer. Ela disse: eu decidi antes de nascer não ter vontade, nunca ter eu. Eu nunca ia fazer nada para mim mesma. Eu não existia, só existe Deus. Então, tudo que acontecer comigo é vontade de Deus. Eu vou colaborar com todas as coisas dentro da ordem, da engrenagem da divina vontade. O que a divina vontade quiser, eu estou colaborando. Eu vou sempre estar em harmonia com as engrenagens da vontade de Deus. Ponto, isso. Entendeu? Então, ela teve livre-arbítrio, sim. Ela decidiu e ela ficou assim até o fim. Ela conhecia sua vontade, mas mantinha sua vontade sacrificada. Ela disse, ela se autodominava para ela nunca sair da engrenagem da divina vontade. Nunca sair do fiat do reino da divina vontade que reinava nela. Nunca. Nunca saiu. Por isso que ela nasceu sem culpa desde quando ela nasceu. Ela já foi concebida sem culpa. Já foi concebida sem culpa porque ela não quis fazer parte desse decreto do pecado. Ela decidiu e ela sim ficou, por livre, espontânea vontade, voluntariamente, até o fim da sua vida, ela colaborou para que isso fosse real na vida dela. Então foi por livre-arbítrio, ela não foi um robozinho, ela não foi criada para esse propósito de um jeito que ela não podia escolher outro jeito. Ela poderia escolher sim. Ela poderia escolher ir contra o projeto de Deus se ela quisesse, mas ela não quis. Ponto final. Ela que não quis. Então, eu não vou aceitar que alguém pense que Nossa Senhora não teve livre-arbítrio, tá? Ali, portanto, naquela imensidade beatífica, foi concebida Maria Santíssima, sua memória eterna, foi gravada no peito divino, para jamais se apagar por todos os séculos e eternidades. O Supremo Artífice imprimiu-a em sua própria mente, e seu amor dela tomou posse no incomparável amplexo. Seu amor dela tomou posse, seu amor dela. Não entendi essa parte. Imprimiu-a em sua própria mente e seu amor dela tomou posse. Tomou posse dela. O amor dele tomou posse dela no incomparável amplexo. Entendi. Deus, antes de se comunicar, ainda não havia brotado as fontes de águas, ainda não havia saído de sua origem a princípio as imagens e ideias das criaturas, ainda não começara a jorrar pelos canais da bondade e misericórdia as fontes da divindade para a vontade divina operar a criação universal e comunicar seus atributos e perfeições. Em relação ao restante do universo, ainda estavam as águas e mananciais represados e detidos no imenso pélago da divindade. Em seu ser ainda não havia fontes nem correntes para se comunicar, e antes de serem dirigidas aos homens já estavam orientadas para a humanidade. Tudo estava orientado para a humanidade. Santíssima de Cristo e de sua Virgem Mãe,
Tudo estava orientado para eles dois. Cristo e Maria, antes de todos os anjos santos, nem os montes se tinham assentado sobre sua pesada massa. Deus não havia ainda decretado a criação dos altos montes dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e demais santos. Altos montes significa eles, né? As pessoas. O decreto de tão grande resolução não se havia assentado, com seu grave peso e equidade, no forte e suave modo que Deus emprega para realizar seus desígnios e grandes obras. Não somente era nascido antes dos montes, dos grandes santos, né? Montes é grandes santos. Quando você vai ler a Bíblia, você lê monte, né? Monte é os grandes santos, tá? Mas também, antes dos outeiros, as ordens dos santos anjos, precediu-os na mente divina a humanidade santíssima, unida hipostaticamente ao Verbo divino, e a mãe que a engendrou. Filho e mãe existiram antes de todas as hierarquias angélicas, antes dos anjos até. Se Davi disse no Salmo 8, Senhor, quem é o homem, ou filho do homem, para dele te lembrares e o visitares? Fizeste o pouco menor que os anjos. Deve-se entender que existe um homem que é Deus acima de todos os homens e anjos, que lhes são inferiores e servos. Por ser Deus, é um homem superno. E como tal existiu primeiro que todos, na mente e vontade. Então ela está consertando. Porque Davi falou assim, que ele é menor do que os anjos. Ela está consertando, falando aqui que o Senhor, na palavra de Deus, eles fizeste um pouco menor que os anjos, né? E ela está falando aqui, deve-se entender que existe um homem que é Deus, que é hipostático, né? União hipostática. Um homem que é Deus, que é a união hipostática. Ele não está falando de Adão para frente. Adão para frente é menor que os anjos, né? Mas esse homem, que é Deus também, unido hipostaticamente, está acima de todos os homens, né? Por ser Deus um homem superno, altíssimo, de alto grau, né? E, como tal, existiu primeiro que todos na mente e vontade divina. Inseparavelmente unida a ele está Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Por isso que ela é maior do que os anjos, tá bom? Se o homem continua o mesmo salmo, foi coroado de glória e honra e constituído sobre todas as obras da mão do Senhor. Deveu ao homem Deus sua cabeça, que mereceu esta coroa tanto para eles como para os anjos. Então, aqui daí vai falar que no verso seguinte, do mesmo salmo, já fala que foi coroado de honra e glória e constituído sobre todas as obras da mão do Senhor, incluindo os anjos, né? Acima dos anjos. Deveu ao homem Deus, devido ao homem Deus, Maria Santíssima, criada acima, devido ao homem Deus, sua cabeça, que mereceu esta coroa, tanto para eles como para os anjos. Se o Salmo coloca o homem abaixo dos homens, também acrescenta que ele foi posto acima de todas as obras de Deus. Assim, Davi tudo incluiu no dizer que os homens foram feitos pouco menores que os anjos, ainda que inferiores pela natureza. Um dentre eles, Cristo, é o homem superior e constituído acima dos anjos, né? Esta superioridade provinha do ser da graça, não apenas da sua divindade, mas também da sua humanidade unida com Deus, por causa da graça da união hipostática, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Nela derramou e em seguida redundou em sua Mãe Santíssima. Além de tudo isso, também alguns santos da natureza humana, por graça do mesmo Senhor humanado, podem alcançar grau e posição superior ao dos anjos. Então, tem homens santos na divina vontade que vão ser superiores aos anjos, mas é pela união hipostática com Cristo também, né, por graça. Cristo e Maria, imagina que você é filho da divina vontade, você é maior do que os anjos? Né? Então, para pensar. Cristo e Maria idealizados por Deus. Fui engendrada ou nascida, o que significa mais que concebida. Ser concebida refere-se ao divino entendimento da Beatíssima Trindade, ao idear e como que refletir sobre as conveniências da encarnação. Ser nascida refere-se à sua vontade, que determinou no divino consistório a realização desta obra, executando, por assim dizer, em si mesma esta união, essa maravilha da união hipostática da pessoa de Maria Santíssima. Então, a união hipostática aconteceu dentro de Maria Santíssima. Dentro dela aconteceu, é muito grande, ela caber Deus dentro dela. Então, para caber Deus dentro de Maria Santíssima, precisou acontecer esse teste da divina vontade, dela dar a sua vontade antes de nascer, né, desde sempre. Ela não poderia ter pecado, nunca. Por isso que ela foi questionada antes de nascer.
né? Antes de nascer, ela foi questionada por Deus se ela queria, né, ser assim, e ela quis. Daí, isso foi uma condição essencial para que ela fosse a Arca da Aliança, onde caberia, né, dentro dela a união hipostática, Deus e homem ao mesmo tempo dentro dela. É muito grande o mistério, gente. A gente não consegue entender esse mistério dentro de nada. A gente só acredita e fala fiat, entendeu? Cristo e Maria precedem qualquer previsão do pecado. Então, eles é até antes de qualquer previsão do pecado, vem antes da culpa. Ela veio antes da culpa, por isso que ela é Imaculada Conceição também, né? Antes que a terra fosse criada, os rios, os eixos do mundo, neste trecho fala-se sobre duas terras. A primeira terra era do campo damasceno, onde o homem foi criado. A segunda terra é o paraíso terreal, onde logo depois foi colocado. Antes de formar esta segunda terra, onde o homem pecou, que é a segunda terra terreal, né, foi determinada a criação da humanidade do Verbo e a matéria da qual se formaria a Virgem. Deus queria preservá-la antecipadamente para não ter parte no pecado nem a ele ficar sujeita. Então Deus preservou antecipadamente. Na mente dele, ela foi criada antes, né? Foi criado um lugar antes, né? Um paraíso onde Deus fica e aonde ela ficou reservada, né? Então ela não teve acesso a esse paraíso terreal onde aconteceu o pecado, tá? Então ela foi colocada, feita antes, né? Então a gente entende a Imaculada Conceição por isso. Os rios e os eixos do orbe são a igreja militante. Olha só, os rios e os eixos do orbe são a igreja militante, os tesouros de graças e dons que impetuosamente diminaria do manancial da divindade seriam para todos em geral e mais eficazes para os santos e escolhidos que semelhantes a eixos movem-se em Deus. Eixos da engrenagem, né? Movem-se em Deus, presos ao seu querer da divina vontade pelas virtudes da fé, esperança e caridade. Olha só. Engrenagem, tá falando eixos, engrenagem, né? Vivendo entre os homens sem se afastar dos eixos em que se apoiam na divina vontade, se sustentam e se governam, caminhando para o sumo bem e o último fim. Então, quem sai desses eixos, quem sai dessa ordem, vai cair no abismo, porque não tem outro lugar para cair, não tem. Se sair da engrenagem da divina vontade, a pessoa cai no abismo, entendeu? São também significados aqui os sacramentos e a estrutura da igreja, sua proteção, firmeza, invencível, formosura e santidade sem mancha nem ruga. Tudo isso está figurado naquele orbe e correntes de graças, né? Imagine o orbe, ele é toda aquela estrutura aonde estão as engrenagens e aí tem a ligação entre as engrenagens, né? Pode ser uma corrente de graças que passa, né? O óleo que é colocado, né, simbolizando o óleo, por isso que o óleo tem, né, tem um sentido em todos os sacramentos, para simbolizar a graça, a água que também passa pelas engrenagens, simbolizando a água, né? Então tem que imaginar tudo isso, né? O óleo, a água, né, toda essa estrutura, o orbe, imagina que toda essa estrutura toda é o orbe, aí tem as engrenagens aqui, ó, imagina que isso aqui tem óleo, aqui tem as correntes das graças, para conduzir todas as coisas, né? E aí, né, a pessoa que está em pecado, ela atrapalha toda a engrenagem né, de girar, né? Ela atrapalha a engrenagem de girar, tem até uns bichos aqui. Ela atrapalha a engrenagem de girar, né? Imagina assim, vamos ver. É aquela que a pessoa que se retira, que ela fica como se fosse uma peça deslocada, né? E que ela tem que se encaixar novamente, não sair da estrutura principal, se ela sair da estrutura principal do orbe, da divina vontade, né? Ela pode cair no abismo, né? Imagina assim. Cristo e Maria, causas da glória. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando preparava o céu e a recompensa que aos justos filhos desta igreja daria depois do seu desterro, ali estava a humanidade unida ao Verbo, merecendo-lhes a graça como cabeça e ele com sua mãe. Então, quando preparava o céu e a recompensa aos justos filhos da igreja militante, daria depois de seu desterro, né, da pessoa viver na terra, né, a experiência na terra, né,
Ali estava a humanidade unida ao Verbo, merecendo-lhes a graça, como cabeça e com ele sua Mãe Santíssima, porque para eles fora preparada a glória. Dela receberiam a principal medida, né, a principal medida da glória. Né? Tudo foi colocado neles, toda a glória, tudo, a perfeição, no mais alto grau. Modelo, os dois perfeitos modelos para nós. Em seguida seriam os demais santos, modelos também que a gente pode imitar, né? Encarnação e Eucaristia. Quando com a lei inviolável cercava os abismos dentro de seus limites, determinava cercar os abismos de sua divindade na pessoa do Filho, com lei certa e limites, de modo que nenhum vivente pudesse vê-lo nem contê-lo. Traçava o círculo e circunferência. Então fala muito de círculo e circunferência, né? Que é o que eu falei é um círculo que fica girando, que é uma engrenagem que gira, né? Um caminho, né? Onde ninguém pôde e nem pode entrar, senão o Verbo, que a si unicamente pôde compreender para pequenar-se, encerrando a divindade na humanidade, depois enclausurando a divindade e a humanidade no seio de Maria Santíssima e no peito mesquinho do homem, pecador e mortal. Pela minúscula porção das espécies eucarísticas de pão e vinho, ou mistério infinito, que eu não consigo dimensionar esse mistério da Eucaristia, né? Para simbolizar tudo isso, para falar para a gente que a gente é parte de uma comunhão, de uma engrenagem, parte de um projeto, parte de uma divina vontade, né? De uma comunhão, Deus trazendo todos para a comunhão, para com Ele. Então, olha que lindo, né? Fazendo parte de uma só coisa, de um corpo místico, né? Que é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Tudo isso significa aqueles abismos, circunferências, limite e lei que chama certa, pelo muito que significam e pela certeza do que parecia impossível. Que a divindade se sujeitasse a leis, justamente as engrenagens para andar dentro do limite, dentro de uma ordem, se sujeitou a essas leis também e se encerrasse em determinados limites, tornou possível a sabedoria e poder do Senhor, escondendo-se numa coisa finita. Muito lindo isso. Jesus, misericórdia. Meu Pai, eu não consigo dimensionar. Se eu tivesse dom teológico para falar, talvez ninguém entendesse nada que eu falasse. Cristo e Maria, fontes da graça, quando firmava os céus no alto e equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo e punha leis às águas para que não passassem dos seus limites. Outro mistério infinito. Aos justos chama céus, né? Nós somos os céus. Pela habitação que Deus neles estabelece. Então, quando firmava os justos no alto e equilibrava as fontes das águas. Então, céus é os justos. Então, os justos chama céus, pela habitação que Deus neles estabelece mediante a graça. Por ela, dá-lhes estabilidade e firmeza, eleva-os espiritualmente acima da terra, ainda enquanto são viadores. Então, mesmo você caminhando aqui na terra, você é céu e está acima das pessoas, né? Eleva-os espiritualmente. Você ascende-se daqui, você vê algo além do que está aqui na terra, você não fica preso nessa baixeza da terra, conforme a capacidade de cada um. Depois, na Jerusalém Celestial, lhes dá lugar e recompensa segundo seus merecimentos. Né? No caso da divina vontade, você não precisa ter méritos, você não tem méritos nenhum, você só tem que, como eu disse, sentar no colo de Deus e dirigir com Ele, né? E querer dirigir com Ele é diferente. Para eles, pesa e divide as fontes das águas, distribuindo a cada qual, com a justiça e medida, os dons da graça e da glória, as virtudes, auxílios, perfeições, de acordo com os desígnios de sua divina sabedoria. Ao ser determinada essa divisão de águas, decretou-se dar à humanidade unida ao Verbo todo o mar de dons e graças que da divindade lhe redundava como unigênito do Pai, ainda que tudo aí era infinito, pois a este mar o termo de sua humanidade, onde habita a plenitude da divindade. Então, mar de dons é Deus, mar de graças é Deus e Maria, principalmente por causa de Jesus, Maria por causa de Cristo, né, que ela é um mar de graças, depositária, né, onde ele depositou as graças dele, então pelos méritos de Cristo que ela é, o que ela é, tá? Ainda que tudo aí era infinito, pois a este mar o termo de sua humanidade.
por isso que chama estrela do mar, né? Fala Maria como estrela do mar, onde habita a plenitude da divindade. Por aquele termo esteve ela encoberta 33 anos, a fim de poder habitar com os homens, né, durante o seu tempo de vida. E não suceder a todos mesmo que acontecesse aos 3 apóstolos no Tabor. E não suceder a todos o mesmo que aconteceu aos 3 apóstolos no Tabor. O que quer dizer isso? Por aquele termo, esteve ela encoberta 33 anos, a fim de poder habitar com os homens. E não suceder a todos o mesmo que aconteceu aos 3 apóstolos no Tabor. Então, foi não aparecer diferente das outras pessoas. Somente exceção dos 3 apóstolos que viram ele diferente em vida, né? Em vida, eles viram ele transfigurado, totalmente acima deles, num grau maior. Então, excedeu-se, né, no momento do Tabor. No mesmo instante em que todo esse mar e fonte de graças tocaram em Cristo Senhor nosso, como imediata divindade, transbordaram em sua Mãe Santíssima como imediata ao seu Filho unigênito. Sem mãe, tal mãe, não se disporiam com ordem em suma perfeição os dons do Filho, né? Faltaria este fundamento para a admirável harmonia da estrutura celestial e espiritual e a distribuição das graças à igreja militante triunfante. Então é muito importante. Se ela não fosse a depositária, né, a gente estaria frites, né? Frites. Tudo foi feito para o Verbo e sua mãe. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele regulando todas as coisas. Então, ela estava com Deus. As obras ad extra, né, fora de Deus, são comuns às 3 divinas pessoas, que são um só Deus, ponto. Uma só sabedoria e poder, ponto. Era, pois, necessário e inexcusável que o verbo pelo qual, segundo a divindade, foram feitas todas as coisas, estivesse com o Pai para fazê-las. Então, ele estava junto com o Pai criando todas as coisas. Entretanto, aqui diz mais, porque também o verbo manado e sua Mãe Santíssima também já estavam presentes lá na divina vontade no momento que estava criando todas as coisas. Se Jesus estava, ela também estava, entendeu? Assim como pelo verbo, enquanto Deus foram feitas todas as coisas, assim também para ele, em primeiro lugar, como para o mais nobre e digníssimo fim, foram criados os fundamentos da terra e tudo quanto nela se contém, por isso diz, né? Então, ela estava lá, mas ela não deu palpite, tá? Ela não deu palpite porque Jesus falou para Luísa que ela não deu palpite na criação. Então, foi tudo criado sem intervenção humana nenhuma, tá? As alegrias do verbo, e cada dia me deleitava, brincando em sua presença em todo o tempo, brincando sobre o globo da terra. Alegrava-se o verbo manado todos os dias, porque conheceu todos os séculos da existência dos mortais, né? Conheceu toda a engrenagem da divina vontade, né? Como ela iria ser conduzida, né? Se ela fosse conduzida sem pecados, depois, né, como seria se ela fosse conduzida com o pecado, né? Mesmo assim iria funcionar o motor da divina vontade do mesmo jeito, né? Alegra-se o verbo manado todos os dias, porque conheceu todos os séculos de existência dos mortais, que comparados à eternidade não são mais que um breve dia. Alegrava-se porque a sequência da criação teria um fim. E terminado o último dia, os homens gozariam com toda a perfeição da graça e coroa da glória. Deleitava-se como a contar os dias até aquele que desceria à terra e vestiria a carne humana. Conhecia que os pensamentos e obras dos homens terrenos são como brinquedo, engano e ilusão. Via os justos que, apesar de fracos e limitados, eram aptos para que eles fossem comunicados as manifestadas sua glória e perfeições. Então, que a gente tem capacidade e sempre vamos entender Deus em algum momento da nossa história, tá? Entender os desígnios de Deus em algum momento vai nos ser comunicada na nossa vida, né, a divina vontade para todos os seres humanos, e a pessoa vai fazer uma escolha definitiva para a vida dela. Todos têm esse momento, tá? Via seu ser imutável e a pequenez dos homens e como havia de se tornar semelhante a eles. Deleitava-se com suas próprias obras, particularmente nas que dispunha para sua Mãe Santíssima, de quem lhe era tão agradável tomar a forma humana, fazendo-a digna de obra tão admirável. Estes eram os dias em que se deleitava o verbo manado, e porque, ao conceber e idear todas essas obras, e ao decreto eficaz da divina vontade, seguia-se a execução segundo o verbo divino. O deleite de servir, e minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Que lindo, né? Meu deleite é trabalhar por eles, beneficiá-los. É para isso que ele nos criou, gente. Ele criou ele mesmo e nos criou tudo para nos servir, tá?
para trabalhar em função disso. Meu contentamento era ser seu mestre e seu redentor. Minhas delícias é elevar do pó o pobre e unir-me com o humilde. Coisa mais fofa. Abaixando para isso minha divindade, cobrindo-a e escondendo-a sobre a natureza humana. Ele ama fazer isso, gente. Ele ama. Isso aqui é tudo para Jesus. Ele ser pequeno. Ele gosta de ser humano. É uma coisa uau, uau, uau. Deus que gosta de ser humano. Deus que gosta de estar, né, ilimitado num poder limitado. É muito lindo. É muito lindo isso. Diminuir-se e humilhar-se, suspender a glória de seu corpo, fazendo-se passivo para lhes merecer a amizade de seu Pai, sendo mediador entre sua justíssima indignação e a malícia dos homens. É muito lindo, ele gosta disso também. Ser modelo e chefe a quem possa imitar e seguir. Essas são as delícias do verbo eterno humanado. Então, você quer fazer Jesus feliz? Ó, é isso. Mereça a amizade de Deus, né? Tenha ele como seu mediador. Não queira você ser o seu próprio Deus, ser o seu próprio Salvador, seguir o seu próprio caminho sem ele. Não queira, né? Busque ele como seu modelo e chefe. Busque ele como seu mestre. Imite ele ama isso. Ele vai pegar você no colo e fazer você fazer tudo com ele. É isso que ele quer para os filhos da divina vontade, tá? Inconsciência humana. Ó, bondade incompreensível e eterna. Quão admirada e suspensa fico, vendo a imensidade de vosso ser imutável comparado com a pequenez do homem. E entre extremos tão distantes, o vosso infinito amor pela criatura não só pequena, mas ainda ingrata. Em que objeto tão baixo e vil pondes, Senhor, vossos olhos? E em que objeto tão nobre podia e devia o homem pôr os olhos e os afetos, conhecendo tão grande mistério? Suspensa pela admiração e ternura do meu coração, lamento-me da infelicidade, trevas e cegueiras dos mortais. Não se dispõe para saber quão longe começaste, Senhor, a conhecê-los e preparar-lhes a verdadeira felicidade com tal cuidado e amor, como se a vossa consistisse na deles. É verdade. Parece que a felicidade de Deus consiste na nossa felicidade. Ele parece que ele é feliz só porque se a gente for feliz. Isso é uma coisa real, realmente. Parece, mas não é, né? Ele é feliz em si próprio, ele é a fonte da felicidade. Nós somos felizes só se voltarmos a ele. Então, ele é a nossa felicidade, ele é a nossa alegria. Mas só que ele, sendo a nossa alegria, ele quer que nós vamos a ele para sermos felizes. E aí ele vai ficar feliz se a gente voltar para ele, porque ele sabe que ele é a única fonte da felicidade nossa. Então, não tem outro jeito. Ou você vai para ele, ou você fica longe dele. E ficando longe dele, ele fica triste, porque você não está entendendo que ele é sua felicidade. E você não faz ele feliz porque você está longe dele. É assim. Não tem jeito, né? Ab initio. O Senhor teve presentes em sua mente as criaturas e a disposição em que seriam criadas. Contou-as e pesou-as com sua equidade e retidão. Como está escrito na sabedoria, conheceu a ordem do universo antes de o criar. O princípio, o meio e fim dos tempos, suas mudanças, curso dos anos, disposição das estrelas, energia dos elementos, natureza dos animais, ilha das feras, Tudo pesou e contou. E não somente isto, que literalmente se estende das criaturas materiais racionais, mas ainda todas as outras coisas que misticamente são por elas representadas, as quais não me refiro agora por não pertencer ao meu assunto. Então, ela não vai falar sobre isso. Mas ele está em todo lugar, né? Está em tudo. Ele está na mente das pessoas, ele está em tudo que ele fez, né? Nada, ele não consegue ignorar nada. Ele conhece seus pensamentos até o mais profundo deles. Então, não tem como você enganar Deus, nem se você quiser. Amém? Fiat, 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 fiat. Jesus, eu confio em vós.